Alejandro Acosta já está aí com a gente para comentar a questão sindical. Alejandro, foi muito boa, tem sido muito boas as conversas que a gente tem tido com você, porque você traz uma perspectiva de quem está realmente em contato, né, com os sindicalistas, e isso ficava um pouco abstrato, né? Por que será que o pessoal não faz nada, né? Por que não fazem greve? Por exemplo, uma greve de eletricitários, na perspectiva de que a Eletrobras vai ser privatizada. Isso para o Brasil, né? Uma greve de eletricitários, uma greve de petroleiros para o Brasil, uma greve dos Correios provoca, não sei se para, mas provoca um, né, grande transtorno ao sistema. E, no entanto, esse pessoal está quietinho, que nem cordeirinhos indo para o abatedouro, porque depois que tiver privatizado, aí já era, aí já foi tudo. Então, Alejandro, eu pediria que você comentasse um pouco mais com a gente, né, aspectos que você ainda não teve a oportunidade de abordar nas semanas anteriores, sobre por que há essa paralisia e se a experiência que você comentou aqui em mais detalhes, que é a do Correio, ela pode ser extrapolada para outras grandes estatais, né? Então os bancos públicos também, Petrobras, Eletrobras e o setor da educação e da saúde pública. Bom dia, bem-vindo mais uma vez a Duplo Expresso. Obrigado, Rômulo. Bom, eu estive fazendo um pequeno resumo, uma espécie de orientação de script do que poderíamos colocar hoje como novidade. E eu vi que quando a gente estava analisando, quando nós estávamos analisando as várias categorias, né, várias delas que a gente até conhece com certo detalhe, você mencionou algumas importantíssimas como eletricitários, Embraero, toda a parte de saúde pública, servidores públicos, etc. Nós temos um comum denominador ali. Então, talvez o que seria bom hoje, para poder avançar um pouquinho mais, dar uma pincelada geral na situação dessas categorias e tratar um pouquinho desse comum denominador da paralisia. Uma coisa que aconteceu nesses dias, anteontem, extremamente importante, e que seria mais um fator que demonstra o porquê que há essa paralisia, foi a Operação Greenfield da Lava Jato. Isso aí é fundamental. Porque, vamos começar primeiro pincelando um pouquinho essa Operação Greenfield. A Operação Lava Jato, ela colocou 26 pessoas para serem presas por conta de desvios dos fundos de pensão. Está envolvido aí o Postales dos Correios, o Petros da Petrobras, o Funseb da Caixa Econômica Federal. Os desvios estão calculados em 3,1 bilhões de reais para serem devolvidos aos cofres públicos. No caso dos Correios, tem um elemento muito importante que a gente conhece de perto, que é um ex-sindicalista chamado Manuel Cantuara. Ele é um sindicalista que veio de Alagoas e ele esteve à frente de uma das federações, e de fato das duas federações, porque a outra não existia ainda, e que, por exemplo, em 2009 foi um sindicalista aparentemente super inflamado, super aguerrido, etc. Ele se tornou chefe, traindo os trabalhadores, e ele esteve à frente do Postales. Esse é só um exemplo, porque nas outras empresas foi exatamente o mesmo. E agora está com risco até de ser preso. Mas, o que significa isso? Não é tanto a prisão física o que está colocado em relação aos sindicalistas, sino é mais, essa aqui é a chave do problema da paralisia, é a chantagem. O governo Bolsonaro, por meio da Operação Lava Jato e outros mecanismos, chantageia os sindicalistas de que se eles avançarem além das, que nós falamos na linguagem sindical, além das firulas, avançarem para uma mobilização real, eles irão todos em cana. Então, você tem vários fatores envolvidos aí. Alejandro, a gente já recebeu esse relato de fontes na Petrobras, algumas pessoas que trabalham em estatais
nos relataram isso também. Você muito bem explicou na semana passada como diversos sindicalistas foram alçados a cargos de chefia durante os governos do PT, pela identificação do movimento sindical com quem ocupava o poder político, e se expuseram, de fato, a acusações justas ou injustas, a gente sabe que isso pouco importa, para a Lava Jato, de participação, no mínimo negligência, quando houve desvios nessas estatais. Então, com isso, estaria todo mundo com o rabo preso, pendurado e quietinho, né, para deixar o boi ir para o abatedor. Bom, perfeito, é exatamente isso. E até isso teria que estar vinculado com essa operação em pinça que vocês têm mostrado. Por exemplo, esse vídeo que vocês postaram ontem sobre o Haddad falando a favor do fim da reforma trabalhista, etc. No caso dos Correios, hoje está sendo votado, entrou de novo em cena, a PEC 149, que estabelece o fim do monopólio postal. Isso é muito interessante porque a burocracia sindical, no caso dos Correios, ela está tentando terceirizar a luta, essa suposta luta deles, que é mais encenação que outra coisa, para a burocracia parlamentar, que é um negócio muito estranho, porque a burocracia parlamentar é a favor das privatizações, das demissões. E a burocracia política, por exemplo, das frentes dos prefeitos, dos partidos de esquerda, etc., eles são a favor de entregar ao Brasil, como vocês têm denunciado com muitos detalhes. Bom, indo um pouquinho à questão das últimas movimentações das direções sindicais, o que nós temos? Temos uma paralisia brutal, no caso dos Correios, que depois deles terem traído a maior greve nacional desde 1995, agora tiraram férias, enquanto todo mundo está com a possibilidade de ser demitido e a empresa ser entregue por 0,5% do valor. As duas federações, nem sequer, no aspecto jurídico, fazem alguma coisa. Quem está fazendo alguma coisa somos nós, esclarecendo, etc. Isso que é mais interessante. Nós que nos controlamos, não controlamos nenhum aparato sindical. No caso dos petroleiros, a situação é mais ou menos parecida. Nos petroleiros, que a gente não falou ainda, existem duas federações. Uma federação que é a FUP, Federação Única dos Petroleiros, fundada em 1994, um ano antes da grande greve petroleira, e que aglutina 13 grandes sindicatos, e a FNP, que seria a Federação Nacional dos Petroleiros, que ela é controlada pela Conlutas, uma organização hegemonizada pelo PSTU. Aqui nós precisaríamos fazer um pequeno parêntese. Até agora, temos duas etapas do sindicalismo no Brasil. Até hoje, e com o governo Bolsonaro. Até hoje, era a política do divide e vencerás. Daqui para frente, é a política do ultra divides e vencerás. Ou seja, divides a 10ª potência, né? Até agora é mais ou menos assim. No Brasil, temos hoje em dia mais de 5.000 sindicatos. Recorde histórico e mundial de número de sindicatos. Então, uma única categoria tem, no caso do Correio, 36 sindicatos, duas federações. Caso petroleiros, tem 18 sindicatos e duas federações. Caso educação, por exemplo, você tem um sindicato por estado, para os servidores estaduais, um sindicato por servidores municipais da educação, outros sindicatos para os professores universitários. Aqui um detalhe: o único sindicato nacional unitário que existe no Brasil é a Andes, que é o sindicato dos professores universitários. Para as demais categorias dos servidores públicos, bom, você tem 300 sindicatos, por município, por estado, federais, por função. Então, é sindicato que não acaba mais. Já no caso da Infraero, tem um sindicato que seria os sindicatos dos aeroportuários. Mas, em resumo, que aqui, para a gente não se perder nos detalhes, hoje eu pensei
mais do que entrar em muito detalhe, como nós tínhamos entrado no caso do estudo de caso que nós fizemos nos Correios, dar uma pincelada geral e pegar algumas questões comum denominador para entender um pouco melhor essa questão do sindicalismo e até trazer à tona algumas categorias. Categorias no sentido de representações, né, políticas, sociais, para poder usá-las, categorias de determinações, poder usá-las para analisar isso melhor. Senão a gente vai se perder um pouco no volume de dados. Muito bem. Aprovado o seu planejamento. Só antes de falar sobre isso, Alejandro, deixa eu fazer uma interrupção, um off-topic aqui, que é o seguinte, eu queria pedir que quem está nos vendo no Twitch, ou se não está vendo, dá um pulinho rapidinho no Twitch, que é essa plataforma aqui em que a gente transmite, que é uma plataforma muito acessada pelos jovens, sobretudo aqueles jovens gamers, né? O pessoal que fica jogando e transmitindo, jogando em conjunto com pessoas em outros lugares. É uma plataforma que a gente tem tido bastante audiência. Você vê aqui que o acumulado é quase 500 mil pessoas que já viram vídeos do Duplo Expresso. E nesse momento tem 80 pessoas vendo. Em geral, no acumulado do dia fica entre 500 e 600, né, o número de pessoas que vê lá no Twitch. E a gente precisa passar você vê que tem um chat lá também. A gente precisa passar a marca de 5 pessoas conversando ao mesmo tempo no chat, que a gente consegue uns benefícios lá para fazer a rede crescer, né? Então o pessoal gamer veio me avisar e pedir para eu fazer esse pedido, para você entrar lá e conseguir. Então já mandei uma mensagem aqui, a gente já conseguiu 3 pessoas, mas precisa passar a marca de 5 conversando ao mesmo tempo no chat. Então vai lá, fala qualquer coisa, e aí a gente consegue expandir lá nessa outra plataforma. A gente precisa espalhar os ovos por todos os cestos, e é importante também chegar a essa juventude gamer aí, né? Aliás, infelizmente, a faixa demográfica, isso me deixou triste, olhando os dados do YouTube, é a faixa demográfica em que a gente tem a menor penetração. Acredite, é o jovem de 13 a 18 anos. Esse pessoal não está nem um pouco interessado em política. A faixa em que a gente mais tem são as pessoas que estão no mercado de trabalho, então acima de 30, né, 30 a 45, e depois 45 a 60. Um pouco assim, pessoal nos 20 tem, mas deveria estar mais, né? Mas o pessoal mais maduro, mas isso reflete em geral, só as pessoas, em geral, as pessoas mais velhas são aquelas que costumam se interessar por política, o que é lamentável. Isso é algo que acontece em todo mundo, não é só no Brasil, né? O desinteresse dos jovens pela política. Então, a gente tem uma presença nessa plataforma que fala, sobretudo, aos muito jovens, é importante. Então, eu peço quem está vendo aí pelo Twitch para mandar uma mensagem lá no chat, e se não está vendo no Twitch, dá um pulinho lá e manda uma mensagem, me responde por lá. Alejandro. Bom, quando a gente avalia um pouco o sindicalismo no Brasil, nós deveríamos reparar, dentro dessa política divide e vencerás, que além dos 5.000 sindicatos que tem no Brasil, você tem, acho que 14 ou 15 centrais sindicais. Um negócio gigantesco. Na Argentina, por exemplo, você tinha 4 CGTs, 2 CTAs, e agora CGTs se juntaram. Tem uma CGT e 2 CTAs, 3 sindicatos centrais. No Brasil são 15. Agora, o que está por trás disso tudo? Isso que a gente precisaria revisar um pouquinho para a gente não se perder num volume de informações. O Alejandro, eu já consegui uma pessoa lá, desculpa interromper de novo, comentando lá no Twitch, queria dizer o seguinte, olha, quem for lá comentar vai ganhar agradecimento nominal no final do programa, incentivo aí, Alejandro. Bom, voltando a essa questão do controle. Lembrando aqui que é o seguinte, é preciso controlar o movimento de trabalhadores tanto no Brasil como em todo o mundo. E isso se processa de várias maneiras. Conforme um estudo realizado em 2011, inclusive pelo um instituto chamado ITH, com sede em Zurique, aí na Suíça. É a universidade com melhor avaliação na área continental europeia. Tem ali a Cambridge e Oxford, mas a ETH, né, a Escola Técnica de Zurique, nos últimos rankings, ela saiu como a melhor da parte continental europeia. Com vários prêmios Nobel, etc. Bom, segundo esse estudo, realizado em 2011, eles geraram um relatório pequenininho, 12 páginas, mais 15 páginas sobre o método realizado. Existem no mundo 148 famílias que dominam o mundo.
por meio de toda uma série de mecanismos. E não é Bill Gates nem Warren Buffett, não. Eles seriam a laranja dessa família. Quem domina o mundo é gente como a família Rockefeller, Morgan, Krupp, Mellon, família real britânica, Vaticano, esse tipo de famílias. Você não vai citar os Rothschild? Rothschild, exatamente, com certeza. Que são os patrões do nosso amigo Emmanuel Macron Entre e outros. até do nosso queridíssimo Fernando Haddad. Exatamente. Então, a partir daí, o que nós temos? O mundo é dominado por um número ínfimo de pessoas e, para fazer isso, eles precisam usar uma série de mecanismos para controlar a grande maioria da população. Um dos mecanismos é justamente o controle dos sindicatos. Hoje em dia, se você compara o que existe hoje em dia no mundo com o que existia, por exemplo, na época do capitalismo liberal, no século XIX, a diferença é grande. Na segunda metade do século XIX, uma grande fábrica na Alemanha, sabe quantos trabalhadores tinha? Uma grande fábrica? 1.000 trabalhadores. Hoje em dia, a General Motors tem 1,5 milhão de empregados. O Correio, o serviço postal como um todo, tem 2 milhões de empregados. A construção civil no Brasil tem 4 milhões de empregados. Metalúrgico, há uns 2 milhões a 3 milhões de empregados. Esses números são interessantes para aqueles malucos que dizem que não existe a classe operária no Brasil. Bom, polêmicas à parte, o que nós temos é como esses trabalhadores têm que ser controlados. E um dos mecanismos são, principalmente, comprando as direções sindicais. Até indicando, né, o Alejandro, um dado que chegou para mim que eu achei impressionante, desconheci o meio, é que a Fundação Ford ela indica pessoas do conselho da CUT, da maior central sindical do Brasil. Claro. Não, isso é uma temática das centrais, que seria um tema à parte, de como que a CUT foi sendo cooptada, muito interessante, principalmente a partir de 1987, por meio do sindicalismo norte-americano, a AFL-CIO, e mais principalmente ainda por meio do sindicalismo alemão, né? Teve muitos alemães que vieram aqui, principalmente com a influência que eles tinham a partir da Volkswagen em São Bernardo do Campo, começaram a entrar, eles que foram quem impulsionaram esse negócio das câmaras setoriais. Bom, mas seria uma outra discussão essa aí. Essa questão das câmaras setoriais é ultra importante, porque foi o fator fundamental de cooptação da CUT para o governo do FHC. Se o governo do FHC teve sucesso, foi porque existia uma aliança com o movimento sindical, com o MST e outros movimentos sociais. Você não teve, basicamente, protestos contra as privatizações na época do FHC, e agora está se repetindo. O que nós temos agora é uma repetição. Mais ou menos como Hegel disse, a história se repete, só que ele falava assim, não era um círculo que volta ao mesmo lugar, é uma espécie de espiral, volta ao mesmo lugar, só que num nível acima. Está se repetindo agora. Então, nesse momento, onde uma grande empresa pode ter dezenas de milhares de empregados e no mundo pode ter 1,5 milhão, como, por exemplo, no caso da General Motors, uma greve numa fábrica de ponta ou numa empresa de ponta já não é mais uma greve, uma insurreição. Então, o que acontece? O grande capital precisa controlar o movimento operário, porque senão o capitalismo cai. E aqui eu vou estar começando a inserir algumas informações teóricas para poder avaliar melhor essa questão da paralisia. Então, aqui nós temos o conceito de burocracia sindical, do qual a gente tem falado muito. Temos dado toda uma série de exemplos. Duplo Expresso está dando exemplos por toneladas, por milhares, faz tempo. E vale aqui uma caracterização mais clara do que é a burocracia sindical. Bom, a burocracia sindical, que é um dos componentes da burocracia, porque existem vários tipos de burocracia, existe a burocracia dos movimentos sociais, a burocracia política, etc.
ela é composta por ex-trabalhadores, são aqueles trabalhadores que em algum momento foram trabalhadores, eles se tornam dirigentes, nesse caso do movimento sindical, e eles têm um enorme privilégio, para começar, não trabalhar. No capitalismo, o fato de você não ter a chefia fungando aqui, como se fala na linguagem sindical, fungando no teu cangote, não que seja um privilégio, é um enorme privilégio. Porque, um parênteses aqui, o principal mecanismo de contenção dos trabalhadores no capitalismo, número um, não é a religião, como a gente já falou, número um, é a pressão, a verdadeira ditadura militar que existe dentro das empresas. Número um. Número dois, é a burocracia sindical, que contém as lutas. Número 3 é a justiça. Número 4 é a polícia. Número 5 é o exército. Número 6, e aí você vai andando. Você tem o sistema da educação, a família, etc. A religião, 7º, 8º para cima. E, nesse sentido, a burocracia ela tem um enorme papel justamente de conter as lutas. E ela, como que ela é cooptada? Basicamente com o mecanismo de cooptação normal do capitalismo, é dinheiro. No caso do Brasil, você tem, até agora, tinha o imposto sindical, que era um enorme mecanismo de contenção dos dirigentes sindicais, a contribuição sindical e o dinheiro que vem principalmente do balcão de negócios. Vamos dar uma pincelada sobre isso. O dinheiro do fundo sindical, vou dar um exemplo para vocês. Um sindicato, por exemplo, dos Correios, que tem na base 8.000 trabalhadores, vocês sabem quanto que eles tinham de imposto sindical por ano? Faz ideia disso? Nós temos esse conhecimento de perto. R$1 milhão. Um sindicato que tem na base, um sindicato agora do setor de informática, estou dando esses dados porque são dados que eu conheço muito de perto, que tem na base 60.000 trabalhadores, ele recebia de imposto sindical 5 a 6 milhões de reais por ano. Além disso, você tem a contribuição sindical, o dinheiro que vem dos filiados e o dinheiro que vem do balcão de negócios, em notório Caixa 2. Ou seja, por trair as greves, a empresa, as patronais, eles vão dar dinheiro para os sindicalistas, isso nós estamos careca de conhecer por meio de vários mecanismos. Ora, imagina você um peão, um trabalhador de base, seja um metalúrgico, um trabalhador, por exemplo, um carteiro, né, no caso dos Correios, no caso dos petroleiros já um trabalhador melhor pago, etc., que de repente se vê com aquele volume de dinheiro. E sindicato, conforme a gente já falou várias vezes, ele é tocado que nem uma lojinha, por meio de uma brutal pressão dos ministérios, principalmente o Ministério do Trabalho, que agora foi incorporado para o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça, e a Receita Federal. Então, você não consegue tocar um sindicato de maneira legal. Isso é impossível. É a mesma coisa que você tentar tocar uma lojinha pagando todos os impostos. Isso é impossível. Então, você é obrigado a fazer manobra, senão você quebra. Não tem como fazer absolutamente nada. E, então, esse trabalhador comum, se vê com aquele volume de dinheiro. Imagina o que ele irá fazer. Além disso, existe a pressão dos partidos, porque os sindicalistas são vinculados a correntes e partidos políticos. E, além disso, você tem alguma série de leis no Brasil que precisam ser dribladas. Por exemplo, uma lei muito reacionária que existe no Brasil é assim: sindicato não pode dar dinheiro para candidatos operários para fazerem suas campanhas. Isso é ilegal. Agora, se a Volkswagen ou Citibank dê dinheiro para um candidato da direita, isso sim é legal. É legal. Ou seja, a direita tem dinheiro de sobra para fazer campanha. Um candidato da base operária, por mais burocrata que seja, se ele receber dinheiro no sindicato, estaria cometendo um crime. Isso já revela que existe uma série de mecanismos justamente para desagregar a luta. E tudo isso é controlado por meio do Estado. É uma política. Com o governo Bolsonaro, e agora nós vimos nos últimos dias, por exemplo, a questão da reforma
sindical que está sendo negociada principalmente por Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e Wagner Freitas, que é o presidente nacional da CUT, e Paulinho da Força. Na brincadeira sindical, o apelido dele seria Paulinho da Forca, né? Porque ele, obviamente, ele é o presidente da principal central sindical da direita. Essa é uma central sindical ligada diretamente à AFL-CIO norte-americana, e, obviamente, ela tem o controle da CIA e outros organismos de inteligência. O que eles pretendem fazer agora é sair desse modelo anterior e entrar num modelo um pouco diferente. Esse modelo diferente para o Brasil, qual seria? Acabar com os sindicatos como existem hoje, com o imposto sindical, como já acabaram, e implantar um modelo mais ao estilo norte-americano, que seria contratos individuais. Ou seja, desapareceria o contrato coletivo de trabalho e, com isso, os sindicatos se converteriam no que hoje a maioria dos sindicatos no Brasil são, que são cartórios, não são sindicatos. A maioria desses 5.000 sindicatos, tirando algumas centenas de sindicatos, são cartórios, são usados simplesmente para negociar com o governo ou algum tipo de acordo, algum tipo de condição, e que simplesmente viviam do imposto sindical. Por que a burguesia, principalmente o imperialismo, está mudando de política em relação a isso? Porque a burguesia, principalmente a burguesia ligada ao grande capital, está com medo da mobilização dos trabalhadores. Por quê? Em cima das últimas análises que foram feitas pelo Duplo Expresso em relação à crise econômica, fica muito claro que o mundo está indo para uma grande crise mundial, que as taxas de lucro têm caído no mundo inteiro de maneira brutal. Aqui só um dado. De acordo com a revista The Economist, que é um dos dois principais porta-vozes do capital financeiro mundial, junto com o Financial Times, essa aqui é de janeiro de 2017. Nos últimos 5 anos, ou seja, 2012 a 2017, a taxa média das 30.000 corporações que dominam o mundo teria caído em 25%. Desde 2017 para aqui, a gente não tem dados, mas a gente sabe que a crise aumentou muito mais. Então, existe um problema aqui, que o único setor da economia mundial que não entrou em crise ainda é o setor militar, o complexo industrial militar. Então, eles precisam fazer movimentações, inclusive ir para a guerra, por conta do problema do complexo industrial militar, para poder fazer a economia funcionar perante um colapso que cada vez fica mais iminente. E todo colapso capitalista sempre leva a uma grande desestabilização social. Como, por exemplo, o colapso de 2008 desestabilizou todo o Oriente Médio, desestabilizou o norte da África e desestabilizou o chamado Sahel, que são os países que ficam no sul da faixa saariana. Agora, bom, já tínhamos falado da desestabilização de 1974, com a crise mundial, primeira revolução europeia depois da Segunda Guerra, a revolução em Portugal, que teve uma dualidade de poder durante 1 ano e meio, revolução na Nicarágua, revolução no Irã. Irã era um país mais ligado ao imperialismo norte-americano que Israel na época. As situações revolucionárias no leste europeu, que seria todo um debate, principalmente na Polônia, onde 100% do proletariado polonês entrou em greve geral, repetindo outras situações anteriores. Isso aí está na base do colapso da União Soviética, etc. Então, cada grande crise econômica leva a um grande ascenso operário, e isso aqui se vincula à situação atual, porque a crise atual já está dando vários sintomas que nós estamos indo para um grande ascenso operário mundial que vai tirar a classe operária mundial desse sono neoliberal que já dura 30 anos. Nós temos um caso que foi analisado ontem pelo Nildo Ourix sobre a questão do Equador. Muito importante essa análise, porque está nas nossas barbas aqui.
é uma greve geral enorme, que inclusive está para acontecer hoje, com uma revolta popular que já dura vários dias, num país secundário, mas que começa a adquirir uma importância. Na América Latina, nós também tivemos a maior greve mineira, no Peru, com a desestabilização política peruana, com todos esses problemas até da dissolução do Congresso. Nós tivemos um problema que o Vior, que acabou de estar antes de mim aqui no Duplo Expresso, tem analisado, um ponto que deveria ser mais destacado e que ele passou meio por cima, mas deveria ir mais a fundo, a questão do chubutaço, a revolta popular que aconteceu há 2 semanas na província de Chubut, onde fica o centro petrolífero de Vaca Morta, várias greves na Argentina, embora que parciais, tudo apontando para a retomada do chamado Cordobaço, que foi um grande movimento de massas em 1969 na Argentina, onde o proletariado, ou seja, os trabalhadores, tomaram o poder durante 3 dias em Córdoba, e que isso foi quebrado pelo exército, e quebrado parcialmente, porque isso deu lugar a toda uma série de movimentos operários em vários lugares na Argentina, na época, como Rosariazo, Rocaço, Tucumanaço, Mendozaço, e isso está voltando na Argentina, levando em conta que esse período não conseguiu ser fechado nem pela ditadura militar, isso foi fechado por Menem. Ou seja, nós temos toda uma situação na América Latina, que inclusive deveríamos dar uma importância na análise no Brasil, à questão do que aconteceu nos anos 80, que eu tenho falado nas últimas 2 vezes que estive no Duplo Expresso, foi um grande movimento operário, onde os sindicatos estavam praticamente apodrecidos pelos burocratas ligados à ditadura militar nos anos 80, e que levou, a partir de um ascenso provocado pela crise de 74, que não tinha se fechado no Brasil ainda, a que entre 1981 e 93, 1.500 sindicatos fossem tomados pelas oposições sindicais. E é isso que está colocado agora novamente. Voltando a essa situação atual, o que nós vemos é que a burocracia sindical que nós temos no Brasil nesse momento, que é uma burocracia sindical que ela nasce basicamente no final dos anos 70 e no início dos anos 80, que começa a se consolidar a partir de 1987, quando a articulação sindical ela começa a controlar a CUT. O que acontece? Essa burocracia sindical hoje, ela se encontra numa fase de decadência absoluta e total, da mesma maneira que os sindicatos, que os dirigentes sindicais estavam na década de 80, esses dirigentes ligados à ditadura militar. É a mesma coisa, o processo se repete. Porque tudo na vida e na sociedade, ela passa por um ciclo. Tudo nasce, se desenvolve, atinge a sua maturação e começa a decair, envelhece, se enfraquece e morre. Essa burocracia sindical, que ela faz parte da esquerda, que o Duplo Expresso está analisando com muito detalhe, ela está no estertor da sua vida, ela está indo para a sua morte. Essa burocracia sindical, a burocracia dos movimentos sociais, principalmente UNE, MST, a burocracia parlamentar política, por exemplo, esses grupos do PT mais à direita, eles estão em fase terminal. No próximo período, em cima de um grande ascenso de massas, isso tende a ir a um racha, uma parte irá para a esquerda, outra parte irá para a direita, como sempre aconteceu. Mas ela, como é hoje, ela está praticamente falida. Não tem como segurar um grande ascenso de massas, como acabou de ser verificado no caso dos Correios, ela é extremamente frágil e, por isso, que o imperialismo está rifando esses setores. Uma coisa muito importante é que, até agora, a classe operária no Brasil ela não tem entrado em cena. Isso que confunde a muitos analistas. Por que ela não tem entrado em cena? Bom, basicamente por todos os golpes que ela tem tido a partir da década dos 80, principalmente quando entra no cenário mundial a classe operária chinesa, ganhando $30 por mês a partir das zonas especiais, sem nenhum direito, e que praticamente conseguiu controlar, conter o movimento operário no mundo inteiro.
Você tinha, por exemplo, na Inglaterra, o movimento dos mineiros do carvão, que era o setor mais avançado, que na última grande greve que fizeram em 1985, foi uma greve de 1 ano. E eles não tinham vínculo com o Estado. Eles foram derrotados principalmente pela Margaret Thatcher por meio dessas movimentações de plantas industriais para a China. Só que agora um operário chinês não ganha mais $30 por mês. Ele ganha 300, $500 por mês. E a própria China está com vários problemas, por exemplo, coisas que o Pepe Escobar tem analisado com muita precisão, que seria o novo caminho da seda, e o Made in China 2025, ela tem na base essas movimentações, principalmente a desestabilização social na China. Porque a classe operária, por exemplo, começou a ficar clara a partir da grande greve da Foxconn, em 2011, uma greve muito radicalizada, no sul, perto de Canton, ou Guangdong, perto de Hong Kong também. Tudo isso aí levou a quem controla a China, que é uma burocracia burguesa vinculada a grandes empresas estatais, ela disse que se não fizesse alguma coisa material para controlar o movimento operário na China, ela poderia ser superada. Então, por isso que ela se vê obrigada a se expandir ao mundo, inclusive com esses programas como o Novo Caminho de Seda e o Made in China 2025. Voltando ao Brasil, o problema é que o Brasil ele não tem uma base material para controlar os trabalhadores. A base material da década passada, que era os altos preços das commodities, principalmente do minério de ferro, da soja, de laranja, algodão, 3 ou 4 matérias-primas agrícolas a mais, milho, por exemplo, eles caíram muito. Então, com isso, e mais aumento da pressão dos norte-americanos e do grande capital no geral, eles não estão conseguindo colocar em pé uma nova política de contenção. Então, eles são obrigados a buscar um outro mecanismo. E aí entra uma coisa onde casa a análise do duplo expresso com a nossa. Qual é o problema? A burocracia hoje está caindo aos pedaços. Se você conhece a base de qualquer categoria, você vai ter que todo mundo, ou seja, todo mundo, o grosso dos trabalhadores, não confia nas direções sindicais. Uma grande greve só consegue ser quebrada como foi quebrada a greve dos Correios, e ainda de maneira parcial. Só por meio de manobras, só se vinculando ao TST e outros mecanismos dos aparatos do Estado. Por isso, a grande aposta, principalmente do imperialismo norte-americano, para controlar o movimento de massas no Brasil, é a questão do GSI, a questão do fortalecimento do Exército, da polícia, do judiciário, usando a integração cada vez maior dessa esquerda a esse esquema. O que nós temos hoje, uma esquerda que se integra a um golpe de maneira cada vez mais truculenta. Por isso não me chama em absolutamente nada a atenção as declarações de Fernando Haddad, que ele é a favor de acabar com os direitos trabalhistas. Porque todo um Alejandro, deixa eu colocar o recorte aqui, já que você fez referência, era uma das coisas que eu ia mostrar aqui hoje, foi um recorte feito por um dos canais que faz recorte do programa Expressinho BR. Então, vou colocar aqui, olha só a fala, e eles cotejaram, né? Eu tinha feito referência a essa fala do Haddad, ele já falou isso em entrevista escrita, e aqui a gente vê até o vídeo, né? Que é mais pungente ainda. Adivinha onde ele estava? Acho que é porque ele estava lá no Brasil 171, a central do Plano B, o Diário Oficial do PT Jurídico, e sentiu conforto suficiente pela simpatia que ele tem ali para ser honesto, né? Bastante honesto, pelo menos isso a gente tem que admirar. Vamos ouvir aqui o Fernando Haddad falando o que ele acha da carteira assinada no século XXI. Ó. E a notícia ontem é que a Justiça determinou que a Agência Nacional do Cinema, Ancine, retome os editais de TV com séries LGBT que tinham sido suspensos pelo o Bolsonaro. Né? E aí o perfil do Haddad é um fake, mas que é um fake real, porque esse Haddad debochado é da equipe do Haddad, né? Ele próprio faz a paródia dele. Botou, a Justiça determinou que a Ancine retome os editais de TV com séries LGBT. Eu digo grande, e vocês? Aí coloca um arco-írisinho.
Bom, eu não fico satisfeito não, Haddad debochado. Eu coloquei o seguinte, ó. Um edital nacional popular pediria séries abordando... deixa eu botar aqui na tela, não botei, ó, tá na minha cara. Ó, aqui o tweet do Haddad debochado era esse aqui. E aí eu retuitei falando o seguinte, ó. Um edital nacional popular pediria séries abordando a uberização e a falta de perspectiva dos jovens no Brasil reprimarizado. Dentre os protagonistas, haveria um LGBT, filho de metalúrgico cuja fábrica fechou, ainda mais ferrado que os demais. Que tal? Eu acho que... Eu gostei, eu já queria ver a minha série. Pode ser que eu seja suspeito, mas eu queria ver a minha série. Aí, ó, bem, o Haddad, Fernando Haddad, dessa vez não a paródia, mas o original, né, se é que há diferença, falou que carteira assinada, em entrevista ele falou isso, hein, o candidato do Partido dos Trabalhadores no ano passado, Beto Almeida, falou que carteira assinada é uma coisa do passado e que não cabe no mundo atual da quarta revolução industrial. Vamos pensar no mundo do trabalho. A gente é muito aferrado à tese do trabalho assalariado com carteira assinada. Bom, mas a gente mesmo, no século XIX, dizia que o trabalho assalariado era uma espécie de subjugação, que nós deveríamos conceber formas alternativas de organização da propriedade, né? Então, desde do indivíduo que é um empreendedor, até das cooperativas de trabalhadores, tem várias outras formas de organizar a produção. Por que não se abrir para esse debate de novas formas de trabalho, que é o que está pautado pela nova tecnologia, que é o que está pautado pela quarta revolução que está em curso, né? Nós temos tanta coisa acontecendo, nós que queremos inovar, vamos ficar apegados a formas arcaicas que estão se mostrando insuficientes para enfrentar os desafios contemporâneos. O trabalho está mudando. Por incrível que pareça, ele concorda nesse diagnóstico, entre aspas, com o Bolsonaro, que falou que ele não tem culpa da quarta revolução industrial que está gerando desemprego. Vejam só, não é de admirar que o candidato que venceu e o derrotado tenham o mesmo diagnóstico sobre a economia? Aliás, o próprio Haddad, disse que o Brasil, já derrotado, falou que o Brasil cresceria nesse ano sob o Bolsonaro, como resultado principalmente das privatizações. Então o cara acredita, ele acha que é bom, realmente. Esse era o candidato derrotado. A dúvida é se haveria muita diferença na condução econômica da economia. Olha, em sendo assim, melhor ficar só na lacração do tranquilão, né? Falando aí da série LGBT, não é mesmo? Já que na questão de fundo eles concordam no diagnóstico da economia. E segue a cismogênese, a criação e administração de uma falsa dicotomia, e segue também a guerra híbrida, do qual ela faz parte. É isso aí. E eu queria mostrar o seguinte, ó, esse é um dos recortes que você pode encontrar lá na home do canal no YouTube. Ó. Aqui está a home. Ó. A gente tem todos os canais que têm feito recortes, estão aqui listados como canais parceiros. Por favor, prestigie esse trabalho. A gente tem divulgado também nas nossas redes sociais. É muito legal, é importante a gente fazer esses drops pequenininhos que ajudam a popularizar e espalhar o conteúdo aqui do Duplo Expresso. Então, o Alejandro, voltando, a gente vê uma convergência no diagnóstico e até na prescrição do Fernando Haddad com o Bolsonaro. Quem não lembra quando o Bolsonaro falou que o desemprego era culpa da Revolução Industrial 4G, né? Era 4.0, ele confundiu e falou que era 4G. O Haddad falou a mesma coisa, que ele falou que a carteira de trabalho é algo arcaico, Alejandro. É exatamente isso. Em cima de todos esses novos elementos que nós estamos colocando, em cima da situação mundial e, fundamentalmente, em cima do caráter da burocracia sindical, nós precisaríamos colocar duas questões em análise. Primeiro, um pouquinho melhor, como está a burocracia sindical hoje, e segundo, quais são as perspectivas. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Sobre a situação da CUT, por que é importante ter uma visão da CUT? Porque a CUT é a única central sindical real que temos no Brasil. O LUT, por exemplo, que é a central sindical que é controlada principalmente pelo PSTU, ela é basicamente uma farsa, é um mecanismo para ganhar dinheiro, porque toda central recebe uma parte, recebia pelo menos, uma parte
do imposto sindical, da contribuição sindical, etc. CTB, ligada ao PCdoB, idem. Intersindical, que existem duas, ligadas ao PSOL, idem. As outras, que são ligadas basicamente à direita, UGT, e tem um monte de siglas, e principalmente Força Sindical, que é a mais antiga, fundada pelo ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que sucedeu Joaquinzão, um pelego histórico da época da ditadura militar. Essa já é uma central jamais, não sei se a palavra seria séria, jamais encorpada, digamos assim, né? Uma central fundada nos vínculos com a AFL-CIO norte-americana, em 1988, mais ou menos, e que ela tem uma certa tradição direitista, mas já tem. As outras são todas centrais artificiais, é só negociata, é só cartório. Alejandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu conheci aí alguns relatos sobre a promiscuidade, em alguma medida, com alguns partidos políticos de esquerda e sindicatos, que eles seriam uma fonte de geração de dinheiro, né, para manter estruturas burocráticas de partidos. Você mencionava aí que algumas dessas centrais são estruturas criadas só para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro para aquele aparelho sindical, aquela burocracia, ou, de alguma forma, há um esquema para passar isso para os partidos, sustentar o esquema dos partidos? Bom, isso eu posso falar com total propriedade sobre isso, porque é um assunto que eu conheço de perto, na prática, e muito bem. Eu posso dizer o seguinte: é uma questão até compreensível. Não vamos entrar aqui com moralismo. Claro. Vamos falar o que é real. É só para entender, exatamente, eu não tenho nenhuma pegada moralista, aqui nunca tive, e a gente quer entender, só para entender as dinâmicas, e é aquele jogo da vareta de que a criança joga, né? Quando você puxa uma, aí tá na outra e cai tudo de uma vez. Então a gente precisa entender esses laços para ver, né, até onde vai a exposição e por que se une um cordão de silêncio em que o enfrentamento do golpe é impossibilitado. Eu vou te dar alguns elementos que acho que vão, para a tua própria análise, vão te ajudar a ter uma visão um pouco melhor, além do próprio PT. Eu também conheço do PT, por baixo, essa questão sindical, que posso avançar um pouquinho sobre essas duas. Vamos ver. Pega um partido que nem o PCO ou o PSTU. Eles não têm deputados no Brasil. O PSTU só teve um deputado na vida lá atrás. E agora acho que tem um vereador, porque a segunda vereadora saiu do PSTU lá no Natal. Ou seja, no Brasil, o que acontece é que nem a sentença judicial. Existe até uma tabelinha de quanto custa para você comprar uma sentença. Bom, no Brasil existe até o quanto custa para você eleger um vereador, um deputado. No fim das contas, isso, no Brasil, o sistema político é um sistema para você não eleger ninguém. E principalmente numa situação de paralisia do movimento de massas, que conforme a gente já avaliou desde 1995, é muito difícil você eleger um deputado se você não tem um grande volume de dinheiro. Principalmente porque o movimento popular ele é basicamente comprado. Se você pega, por exemplo, câmaras de vereadores, etc., eles têm, dentro das assessorias, pessoas especialistas em comprar movimentos, comprar lideranças. Eu conheço algumas dessas aí. Entendeu? Tudo grana, tudo dinheiro. Então, o partido de esquerda ele teria uma possibilidade um pouco melhor, até certo ponto, de ganhar algum sindicato. E esses sindicatos recebiam pelo menos, que vinha do fundo partidário, etc., aliás, não do fundo partidário, vinha do fundo sindical, da contribuição sindical. E você, se você for um revolucionário, um ativista, pelo menos, você vai usar isso para organizar a luta. Se você for tentar usar isso com moralidade legalista, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar preenchendo papelzinho o dia inteiro, você não vai fazer nada. Se você quiser fazer realmente uma luta com esse dinheiro, você vai ser obrigado a usar um pouco de mecanismos. Isso com relação à verba oficial. Agora, se você quiser usar
fazer um trabalho realmente de mobilização, você vai ser obrigado a trabalhar pela base, trabalhar, no caso dos sindicatos, pelas filiações, mostrar um serviço real, você receber uma mensalidade dos filiados, etc., para você fazer o trabalho, mas você tem que trabalhar. E o problema é que aí entra aquela categoria de burocracia sindical ou burocracia de qualquer um tipo que nós estamos falando, que burocracia não é mais trabalhador, é uma camada social pequeno-burguesa, portanto, das camadas sociais da população, que elas têm esse grande privilégio de não trabalhar. Se você quer, assim, num exemplo gráfico, se você quer saber como que um burocrata pensa, seja parlamentar, social ou sindical, imagina o dono de uma pequena padaria. Aquele negócio do pequeno negocinho, aquele terror, medo dele voltar a ser um trabalhador, ele só enxerga o seu negocinho, ele só quer saber da sua vidinha, ele só quer saber, o seu mundo é aquela pequena padaria. Bom, um burocrata sindical é aquilo. É pragmático, individualista, egoísta, ignorante, manipulador, etc. No caso da burocracia sindical ou parlamentar ou dos movimentos sociais, tem uma característica a mais. Um pequeno padeiro trabalha. Esses aqui não trabalham. Isso que eles fazem, se você perguntar para eles sempre vivem cansados. E na linguagem de um burocrata é assim: estou na correria, correndo o dia inteiro. Agora, nós, por exemplo, que temos ampla experiência com isso, se nós colocamos uma planilha Excel, colocamos ali. Bom, quantos boletins para a base você escreveu? Não você pagou para um jornalista. Você escreveu no último ano. Quanto você distribuiu? Quantas filiações você fez? Quantos cursos de ABC você deu? Quantas greves você organizou? E assim colocar na planilha Excel, sabe o que é? A resposta normalmente vai ser 0,00010. Resultado nenhum. Ou seja, trabalho prático, zero. Porque a burocracia não quer trabalhar. Ela é preguiçosa, começa por aí, além dos medos que ela tem. Agora, quando ele recebe, imagina, com essa caracterização categórica, ou seja, uma categoria que reflete uma situação social, um fenômeno social. Se você pega um burocrata e ainda sindical, e você dá a ele R$1 milhão, do qual ele pode fazer alguma operação não estruturada, imagina o que ele irá fazer. Ele irá ficar na flauta. No caso dos partidos políticos, o que acontece é um processo que nós temos que colocar também no devenir, usando as palavras de Hegel e de Marx, histórico. No início, por exemplo, no caso do PSTU, eles lutavam muito. Quando eu era metalúrgico, por exemplo, na última grande greve metalúrgica que houve no Brasil, houve duas, na Metal Leve e na Voit, em São Paulo. Eu trabalhava nessa Metal Leve, eu fui um dos líderes disso aí, em 1992. E junto comigo foi uma pessoa do PSTU, na Convergência Socialista na época, ainda não era PSTU, estava para se formar. Bom, foi uma grande greve que também surgiu do nada, nós e outros tantos fomos mandados embora e nós ficamos na negra, o qual que nos impedia de arranjar emprego em lugar nenhum. Entendeu? Então, o que acontece? Na época, havia gente de luta nesses partidos. O PS tinha vários, etc. Eu conheci o PSTU aí, o PCO aí, nessa greve onde eles tinham militantes. Aí o que acontece? Na época, o dinheiro era usado para lutar de verdade. Eu mencionei o caso, por exemplo, do MONSP, Movimento Metalúrgico de São Paulo, onde, sem dinheiro nenhum, eram entregues, e aí se bota numa planilha Excel, 150 panfletos, sem dinheiro nenhum. Onde que esse negócio era impresso? Por exemplo, o sindicato dos químicos, outros sindicatos, esse negócio ia passando de sindicato a sindicato e se arrumava dinheiro dos próprios trabalhadores, com caixinha, havia um trabalho real. Agora, com o processo de burocratização, que começa principalmente depois com Itamar Franco, com as câmaras setoriais, e depois com FHC, e que o negócio vai a um grau mórbido com Lula, com a incorporação de Lula no sentido dos governos Lula, com a incorporação de 150 mil sindicalistas em cargo de função, de chefia, aí o negócio apodrece
por completo. E aí vira o vale tudo de pegar o dinheiro dos sindicatos para benefício próprio. Do fundo partidário, a mesmíssima coisa. Se você pega alguns casos até menores, tipo o caso do PCO, você vai ver isso aí claramente. Por exemplo, a ruptura do PCO. Eu fui dirigente nacional do PCO há um tempo. Conheço esse negócio bem por perto. Obviamente não vou entrar com dados confidenciais, mas vou dar algumas pistas, né? E um partido assim, super secundário. Por exemplo, por que o PCO rompe em 2008 com a internacional, essas supostas internacionais que tem a CRQI e principalmente com o Partido Obreiro Argentino? Por que 2008? Por quê? Simples. Que nem o Pepe Escobar fala, siga a trilha do dinheiro. Aí você verá. Quando que o fundo partidário do PCO se estabiliza? Que ano? 2008. Entendeu? Então havia uma disputa aí, etc. Isso explica muita coisa. Por que o PCO, por exemplo, e isso estou mencionando não por nada assim particular, sino como um exemplo. Por que o PCO em 2015 eles faz sumir do nada o site anterior, onde tinha uma série de matérias, inclusive minhas, etc., onde muitas delas eram muito confrontativas com o PT. Por quê? O que acontece, por exemplo, numa greve, voltando à greve aqui, no maior sindicato de professores da América Latina, que tem 180 mil filiados, a APOESP de São Paulo? O que acontece aí? E que é um dos pilares da CUT. O que foi que aconteceu nessa greve? Inclusive uma greve que dura 2 meses, onde várias pessoas muito próximas a nós, a mim pessoalmente, participaram e conhecemos isso muito por dentro. Qual foi a jogada? Qual foi a jogada, por exemplo, da Bebel, que era uma das dirigentes desse sindicato APOESP até hoje, de 20 e tantos anos atrás, com o Alckmin? Uma greve onde desgastou brutalmente os professores e depois entrou, no final do ano, uma imposição do Alckmin para, basicamente, dar um golpe brutal contra os professores de São Paulo e outros golpes a mais com relação à terceirização. Bom, são todos fatores que, se você segue a trilha do dinheiro, você vai ver como que a coisa funciona. Por que isso acontece? Bom, acontece simplesmente porque são direções que elas estão acostumadas a ficar na flauta, sem trabalhar, dinheiro que vinha do Estado, e esses repasses que acontecem dos sindicatos para os partidos políticos são até naturais, porque eles precisam manter a estrutura. E aqui, sem moral nenhuma, é assim: esse dinheiro pode vir de dois bolsos. Ou você tem o dinheiro da luta dos trabalhadores, mas é um trabalho difícil, ardido, você tem que convencer, principalmente no momento que o trabalhador está paralisado, que começou a sair da paralisia, segundo a caracterização nossa, agorinha. Então, você ir falar de um trabalhador da goteira, que cria um esforço enorme. Agora, se você tem R$1 milhão, que você consegue fazer algumas contabilizações não estruturadas, é um negócio muito mais simples. E se de uma hora para outra você começa a ver de que, de uma hora para outra, o trabalhador não quer lutar mais, que está tudo paralisado, você começa a ver que tem dinheiro fácil, você começa a se desmoralizar num processo que pegou a esquerda em cheio a partir da queda do muro de Berlim. Precisamos fazer até uma autocrítica. Autocrítica até eu mesmo, todo mundo. Nós todos fomos pegos de calça curta com a brutal agressão do imperialismo, de que agora era a vez da democracia em abstrato, não que a democracia tinha interesses materiais por trás, que o socialismo, o comunismo, não sei o que, tinha acabado de vez, que não existia mais classe operária, que não existia mais trabalhador, que agora era a vez do empreendedorismo. Bom, nós todos ficamos, que somos dessa época em diante, nós todos ficamos muito mal das pernas durante anos por conta disso. Então você começa a se desmoralizar, você vê o trabalhador que não luta, você vê dinheiro fácil, é lei do mínimo esforço, para onde que você vai? Não vamos com nenhum moralismo, esse negócio. Eu, por exemplo, já vou dando uma dica, eu nunca peguei dinheiro de ninguém de nada, nunca controlei aparato, porque há uma campanha contra mim bastante forte, vindo de vários setores, contra mim e contra outros companheiros que lutam. Até a gente fez um chamado à burocracia sindical, que eles coloquem 6 pessoas para me sabatinar, e eu estou disposto a abrir totalmente a minha vida, a minha militância, poder me fazer qualquer pergunta do jeito que quiser sobre qualquer coisa.
Eu fiz esse desafio, no caso dos Correios, e ninguém veio ninguém quis, tem medo da sabatina por conta das amarrações que tem com essas operações não estruturadas. Mas voltando ao ponto principal, é que essa situação apodreceu por completo, essa situação do dinheiro, a esquerda, os sindicatos, os movimentos sociais, por dinheiro que vinha tanto do imposto sindical, do balcão de negócios, porque para atrair greves e direitos de trabalhadores, rolava muito dinheiro ali. Nós sabemos disso de perto também. E essa, justamente frisando, é uma das chantagens que o governo usa para conter as lutas. A chantagem, concretamente, é assim: se você lutar, você vai encana. Agora, por exemplo, essa operação Greenfield, que eu coloquei, que é um exemplo, deixou toda a burocracia sindical dos Correios, por conta desse tal de Cantuária, que eu mencionei lá no início da exposição, que ele está super sujo com isso, ele está fugido, inclusive. Mas isso aí, a Operação Lava Jato, quem prendeu o Cantuária, sei lá se quem prendeu o Cantuária. Na prática, assim, ele solto é muito mais, digamos, faz muito mais efeito. É um medo terrível que toda a burocracia sindical de todos os setores está nos Correios, porque todos eles estão envolvidos com isso. Todos eles receberam cargos, de uma ou outra maneira, em relação a isso. Participaram do balcão de negócios, etc. Isso aí tem a simetria, o Alejandro, tem a simetria com que a gente fala, né, de o poder deixar ascender, mesmo nos partidos de esquerda e da direita, quem já tem uma capivara, quem tem um dossiê, quem pode ser chantageado. Então, também eu concordo com você. A gente vê, por exemplo, né, o que eu comentei aqui ontem sobre o Paulo Pimenta, vou voltar a falar um pouquinho sobre ele hoje, nosso dileto parlamentar. Ele tinha algo, né, um processo contra ele lá, aquele em que o próprio primo dele diz que ele tem negócios heterodoxos na Tríplice Fronteira, com dinheiro frio, dólar e real, etc. O STF tinha na mão a possibilidade de cassar os seus direitos políticos. Já era um órgão colegiado que, se julgasse aquilo que estava lá, ele teria os seus direitos políticos cassados com base na lei da ficha limpa. Eles seguram até o fim do ano o processo, aí passa a eleição, eles descem para a primeira instância. Descer para a primeira instância é para deixar prescrever mesmo lá, enfim. Isso não quer dizer que vai ser julgado, né? Mas foi até quando sai do STF, vai para a primeira instância, que o primo dele se precipita para falar publicamente, falar, olha, eu era apenas um laranja dele, os crimes não, supostos crimes não foi eu quem cometeu, ou pelo menos se cometi foi seguindo a orientação do meu primo Paulo Pimenta. Tem um vídeo no Duplo Expresso. Então, essa vontade, né, quer dizer, essa vontade não, essa tática do golpe, isso aí deve ter em outros lugares também, mas no Brasil isso está muito forte, de aparelhar mesmo as estruturas de representação da onde poderia vir a contestação e o enfrentamento com pessoas sujeitas a lawfare, sujeitas ao desvio de órgãos do sistema de justiça do Estado para pressionar essas pessoas. Então elas estão com o rabo preso, ficam penduradas, mas quem paga o resgate mesmo é o povo brasileiro, né, que está sendo espoliado, está sendo roubado, Alejandro. Bem isso, Rômulo, é bem isso. Nós estamos no capitalismo, então vamos ser claros. O que você tem que fazer para analisar qualquer posição política, qualquer discurso, é o interesse material, ver o que está por trás. Justamente, por exemplo, esse caso da direita do PT, que vocês estão avaliando, é isso, segue a trilha do dinheiro e aí você terá uma série de respostas. E nesse caso aqui da nossa esquerda, de todos os setores, esse é o problema, é uma chantagem brutal, que isso aqui não é bem a Lava Jato. A Lava Jato é um instrumento. É o imperialismo norte-americano, fundamentalmente por meio dos serviços de inteligência, que eles colocam isso em pé. Assim, se você lutar, se você mobilizar, você vai em cana. Tão simples quanto isso. Veja o que aconteceu com Lula, veja as várias operações, veja todo o dossiê que nós temos contra vocês. O seu papel não é mobilizar, o seu papel é trair, conter as lutas. Todos os organismos sociais. Esperar alguma coisa da direção da CUT, da direção do MST, da UNE, é que nem se fala o ditado em espanhol assim, pedir peras ao olmo, que é aquele, esqueci o nome aquele árvore que dá sombra, mas não produz pera nenhuma, não produz frutos.
entendeu? Agora, só um detalhe importante. Esses setores da burocracia sindical, eles têm uma característica, a diferença da direita. Eles têm um pé na classe operária, um pé nos trabalhadores. Eles não são totalmente desligados. Eles precisam do apoio dos trabalhadores, mesmo que seja o apoio nos votos, seja o voto para eleger deputado, seja o voto para eleger, ou pelo menos simular, porque há uma grande máfia aí também, as eleições sindicais. Esse seria um outro assunto super interessante, como que os sindicatos funcionam hoje e como que funcionam as eleições sindicais, um negócio que a gente conhece com profundidade enorme, e vocês vão se espantar se em algum momento a gente falar sobre eu acho que é um tema que a gente assunto. deve aprofundar assim, aí numa próxima conversa, com certeza, Alejandro. Isso é interessante porque boa parte de quem nos assiste desconhece esses meandros. Uma coisa que hoje sim eu gostaria de colocar, pelo menos pontuar, a linha geral, e também numa nova oportunidade a gente poderia voltar ao assunto, porque é um assunto complexo e polêmico, seriam as perspectivas. Isso é um assunto fundamental. O que esperar para o próximo período? Quais são as perspectivas dos sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais? Os trabalhadores vão continuar paralisados? Sim, não, por quê? Essa questão do Equador, o que isso significa? Eu gostaria de dar uma pincelada nisso, pelo menos para pontuar o debate e poder abri-lo em outra oportunidade, porque esse é um tema fundamental. No meu caso, o tema assim, que mais me interessa, que seria o fechamento, o desfecho disso tudo, e principalmente como olhar o futuro. O que nós temos é assim, esse ciclo que se abre com a imposição das chamadas políticas neoliberais, ele começa a se fechar com total intensidade com a crise capitalista mundial de 2008. O capital mundial não conseguiu colocar em pé uma nova política, o chamado neoliberalismo. Por quê? Porque o grau de parasitismo é tão grande que ele não consegue fazer isso. Quem tentou fazer isso de uma maneira um pouquinho mais estruturada foi François Hollande, a partir de 2013, na França. Ele tenta fazer um grande plano de investimentos em obras públicas, mas ele fracassa miseravelmente. E conste que, para fazer isso, ele ia emitir títulos de especulação financeira por 30 bilhões, queria gerar 500 bilhões e iria investir isso aí. Só que Angela Merkel vetou esse negócio, porque esse negócio não tem base de sustentação. Ou seja, temos um problema aqui econômico, que é o que nós estamos analisando já há muitos anos, que vocês estão analisando com detalhes nos últimos dias, que é a questão do aprofundamento da crise capitalista mundial. Se tem alguma coisa que movimenta o trabalhador, porque o trabalhador é prático, quem conhece isso de perto sabe que o trabalhador não se movimenta por aulas universitárias nem por consciência acadêmica. Porque tem setores da esquerda que acham assim, que para que o trabalhador se movimente é preciso da educação. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu que já tenho décadas de experiência com trabalho com trabalhadores, posso te dizer o seguinte, não é aula acadêmica que movimenta trabalhador, principalmente porque as aulas acadêmicas, no fundo, são parte de uma estrutura geral, apesar de pequenas brechas que tem, para manter o sistema. Ou seja, a universidade em si é mais um componente da sociedade civil controlada por muito dinheiro. E agora, com todos esses planos, nós não entramos aqui na questão do Futurice, por exemplo, que é um dos mecanismos fundamentais para controlar o movimento da educação e privatizar a educação. Tem vários outros, né? Cortes de verbas, etc., etc., e para deixar a educação numa situação ainda mais, uma situação pior da que existe hoje. E aqui uma observação também fundamental sobre a questão da educação, que tem a ver com o movimento de 1968. Os movimentos de 1968 estudantis, eles surgem, fecham os chamados anos dourados do capitalismo, que seria um outro debate.
Quando acontece a crise mundial de 67, que foi uma crise bem menor que a de 74, isso dá lugar aos movimentos estudantis de 68, e que eles, principalmente na França, dão lugar a um ascenso do movimento operário, o primeiro desde 1945. Na França, por exemplo, no Maio francês, 100% do proletariado francês entrou em greve durante um mês e tomou as principais fábricas de toda a França. Tanto assim que o general de Gaulle, ele some durante um dia, vai para a Alemanha, para uma base militar francesa na Alemanha, para pedir para que os generais franceses invadam a França. E os generais falou assim: você está louco, se a gente fizer isso, nós vamos provocar uma revolução na Europa toda. E aí, qual foi a grande mágica para quebrar esse grande movimento operário na França? A esquerda. Eles entraram com a renúncia do de Gaulle, com o Partido Comunista, o Partido Socialista, chamaram uma Assembleia Nacional, eleições, com isso conseguiram barrar o movimento operário na França. A mesma coisa foi usada em 1976 para quebrar a Revolução Portuguesa, que tinha começado em 1974, quando a OTAN, um general, também queria invadir o Portugal, e os franceses falaram: não vamos fazer isso, vamos usar o método que nós usamos aqui em 68, vamos usar a esquerda para quebrar a Revolução Portuguesa. E isso coloca que os dois lados jogam. Você tem o grande capital que joga e você tem a classe operária que joga. Só que essa classe operária atual, o que confunde é que ela ainda não entrou em jogo, só que ela está começando a entrar. Coletes amarelos é um exemplo. Grande greve na General Motors, que já entrou na terceira semana, primeira da história da General Motors nos Estados Unidos. E um outro sintoma fundamental, paralisação total da GM, 3 semanas nos Estados Unidos. Greve dos pilotos da British Airways, outro exemplo. Maior greve mineira no Peru, que levou a essa desestabilização política, que levou ao fechamento do Congresso. Chubutaço na Argentina, várias greves parciais na Argentina, greve dos Correios na Argentina, são sintomas. Mas conforme a crise vai aumentando, o que nós estamos vendo é que a classe operária mundial, principalmente setores de ponta fundamentais, como General Motors, British Airways, Correios no Brasil, estão começando a bocejar, a entrar em movimento. Então, isso coloca justamente vários pontos de análise que seria mais ou menos no seguinte sentido: os trabalhadores irão entrar em movimento, sim ou não? Pô, nós estamos vendo isso aí. O negócio do Equador é mais um fenômeno que, talvez complementando o que disse Nildo Euriques ontem, com uma avaliação um pouco mais política e teórica também. Normalmente, os estouros dentro de um sistema único, ele acontece por onde a fragilidade é maior. Então, o que acontece? Um estouro normalmente não vai acontecer onde o capitalismo é mais forte. Ele começa a estourar nos setores mais secundários. A Revolução Russa foi um estouro. Aí tem toda uma polêmica também, porque veio uma propaganda enorme que aí teria morrido o socialismo. Não, justamente o contrário. Aí foi o socialismo que começou. E por um problema de ter acontecido num lugar muito atrasado, gerou um Frankenstein e ele acabou implodido. Normal. O capitalismo também, ele nasce a partir do ano 1000 e pouco, com Veneza, com Gênova, etc. A primeira revolução capitalista, a Revolução de Aves em Portugal, 1365, a última foi a Revolução Francesa, 1789. Ou seja, é todo um processo. Não se trata de um negócio no golpe. A revolução na Rússia foi num dos países mais atrasados que existia na época. Só que ela tinha uma característica. Esse atraso continha um elemento de grande avanço, que era a concentração enorme de operários em poucas fábricas. A fábrica Putilov,
uma fábrica que existe hoje, e até eu estive nessa fábrica 5 anos atrás, uma fábrica de tratores na época, tinha 60 mil trabalhadores em São Petersburgo. Sendo que na Alemanha, conforme eu falei, a fábrica maior tinha 1.000 trabalhadores. Existia toda uma característica. Mas ela tinha também 80% da população que era analfabeta, era camponesa, e a maioria achava que o czar era um deus. Então, são fatores para serem avaliados. O que nós temos hoje de diferente, sendo cientistas sociais e não impressionistas que ficam repetindo a propaganda da grande imprensa capitalista, é que hoje, pela primeira vez, eu diria que na história mundial, nós temos a possibilidade da revolução operária mundial em todos os grandes centros. Isso já tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando a classe operária italiana ela estava armada e ela ocupou 100% das fábricas na Itália no final da Segunda Guerra Mundial. E isso aí foi quebrado pela pressão da burocracia soviética, que mandou para lá um tal de Togliatti, que era o chefe do Partido Comunista Italiano, para quebrar isso. Isso aí sim precisaria ser analisado. Ou a classe operária francesa, que estava totalmente armada e ela foi quebrada em acordos entre a União Soviética, Estados Unidos e a Inglaterra principalmente, dados a partir das 3 grandes conferências, Teherã, Yalta e Potsdam, para dividir o mundo em uma aliança. É isso que precisa ser avaliado em uma perspectiva de décadas e até centenárias para poder entender o que está acontecendo hoje. Hoje, por isso, eu digo, uma das teses importantes para ser debatida. O capitalismo nunca esteve tão fraco como hoje. Os Estados Unidos de hoje, comparado com os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, não tem nada a ver. Hoje os Estados Unidos não conseguem controlar o Afeganistão. Estão saindo da Síria. Estão tentando sair do pântano do Afeganistão, que é um país mais atrasado do que o Paraguai, onde já investiram ali quase $1 trilhão. E nós temos que a economia norte-americana, apesar de todas as medidas tomadas por Trump, e até as análises que vocês têm feito sobre a questão do Trump são muito importantes, muito assertivas, porque pegam vários detalhes. Esse negócio de que ele nunca entrou em guerra, os investimentos em infraestrutura, etc., são fundamentais para entender esse cenário. Isso tudo revela que o capitalismo está numa crise enorme, a 4ª revolução industrial, que se fala agora, 5G, investimentos em robótica, etc., são incompatíveis com o capitalismo, porque gera um desemprego crônico. As leis fundamentais do capital, que principalmente Marx colocou em pé e outros desenvolveram, não somente Lenin, não, naquele livro famoso do imperialismo, Etapa Superior ao Capitalismo, vários outros. A lei do valor é impossível de driblar, tanto assim impossível que não foi driblada nem na própria União Soviética, a lei do valor, que é a lei fundamental do capitalismo. E tudo isso está levando a que o grau de exacerbação das contradições sociais a partir das leis do capitalismo esteja levado a um grau de tensão conforme nunca visto antes. E isso está levando a um ascenso dos trabalhadores, porque o trabalhador é prático. Se não consegue comer, ele entra em greve, ele entra em protestos, Equador, General Motors, Correios, etc. E o que nós vamos ver no próximo período é isso com um grande ascenso. Bom, dito isso, para terminar, nós temos todo um entorno que agora poderia, sim, realmente facilitar para fazer análises mais pontuais. Porque nós já temos digamos, uma contextualização, algumas categorias, como essa questão da burocracia sindical, que é fundamental. Só uma pinceladinha final para terminar agora. Sindicato, ele é um mecanismo de luta histórico, ele se forma em lutas. Quando o sindicato ele é mediatizado, ele é cooptado por essas camadas médias a serviço do grande capital, que é a burocracia, o trabalhador fica um pouco sem rumo. Mas sempre numa situação de grande crise, o que o trabalhador busca de novo é formar um sindicato. Não tem jeito, porque a luta é imediata dele. Assim aconteceu no final dos anos 70, nos anos 80. Só que sindicato é uma luta econômica, luta pela sobrevivência. Normalmente,
quando a luta começa a se transformar em luta política, se a luta contra o Estado, toda luta contra o Estado é uma luta política, o que acontece? A situação muda de figura e o trabalhador começa a perceber que ele tem que lutar contra o Estado e não contra aquele patrão. Por isso que a luta nas estatais, nesse momento, é fundamental, porque o patrão é o Estado. Isso começa a levar, para terminar, que o trabalhador começa a perceber que, além da luta econômica, ele precisa colocar em pé um partido próprio que defenda as bandeiras dos trabalhadores, formado por trabalhadores com as suas próprias bandeiras, para contrapor as bandeiras de todos os demais partidos que, de conjunto, só defendem os interesses do grande capital contra ele. Então, para o próximo período, para a surpresa da maioria, o que nós vamos ter vai ser grandes levantes operários, sintomas nós já temos, a retomada de grandes sindicatos classistas. Em alguns lugares aparecerão conselhos de trabalhadores, os tais soviets. Soviet em russo significa conselho de trabalhadores, como sempre acontece, que são organismos mais amplos que os sindicatos. O sindicato hoje quase não tem filiados. O lugar onde tem mais filiados é a Itália, que tem 28% de filiados. No Brasil, na média, está em 10%. Estados Unidos abaixo de 5%, assim sucessivamente. E toda essa pressão vai levar à formação de um processo que ficou meio que trunco no Brasil com a formação do PT. O PT começa também um outro debate em 78, 79, com elementos da burocracia sindical e com elementos do MDB da época, só que ele adquire um grande impulso com a CUT e depois com o MST. E vai com um ciclo, agora está entrando no ciclo final. Esse processo da formação do PT, nós veremos, para surpresa de muita gente, obviamente para nós não, provavelmente para vocês também não, que vai entrar em formação no próximo período, que vai colocar em pauta a formação de um partido novo, de um partido de trabalhadores com novas bandeiras para lutar contra isso que está colocado de maneira defensiva e também colocando em pauta a luta por uma nova sociedade, né? Bom, obviamente eu falei um monte de coisas muito polêmicas que dariam lugar para vários debates pontuais sobre 15 coisas diferentes, mas isso seria todo o pano de fundo para discutir movimento de trabalhadores e sindicalismo. Seria isso, Rômulo. Agradeço imensamente, Alejandro, e é muito importante essa perspectiva que você traça. Eu concordo com você que a sustentabilidade do modelo capitalista atualmente está em xeque, né? Inclusive, como você falou, com essa questão do capital se independentizando da força de trabalho, da questão da crise do capitalismo financeiro, precisando extrair cada vez mais riqueza dos trabalhadores, mas também no sistema imperial, né, para o centro do capitalismo. Isso aí vai acirrar os conflitos, então é exatamente por isso que a massa tem que continuar sendo controlada nesse modelo que vai transicionar de um capitalismo para um neofeudalismo financeiro, né? Então você vai ter aquele estamento ali, o 0,1%, e o restante da humanidade que se exploda, inclusive, até por isso eles querem impedir essas pessoas de se reproduzirem, submetendo elas a estresse contínuo e impossibilidades materiais. Isso é um ditame da biologia. O organismo sem energia e estressado, ele não se reproduz, né? Então, até para diminuir essa contrabalança aí do poder, que a demografia é a maior ameaça hoje a esse interesse no estabelecimento desse neofeudalismo financeiro. Agora, é muito interessante que você coloca, né, dessa tensão que levaria a uma revolução pela base, trazendo uma nova representação das forças populares e dos trabalhadores, e é exatamente por ter diagnóstico parecido que os partidos de esquerda na atualidade, ou parte deles, pelo menos parte significativa das suas direções, está em sociedade com o golpe para o fechamento de regime. O Patriot Act da Tabajara, o endurecimento penal, tudo isso por quê? Porque justamente vai ser aquele pacto, né, do diabo, lá do final do livro do Saramago, em que, crescendo o rebanho da direita, essa esquerda autorizada, concedida, que não representa de fato os anseios, primeiro do Brasil, enquanto capitalismo dependente, mas também o interesse da classe trabalhadora brasileira,
impede que surja uma contestação, ela vai ser perseguida, então pessoas que fazem o seu discurso dentro do PT, por exemplo, vão ser perseguidas, essas sim vai entrar o lawfare, porque nesse sistema novo aí, na nossa hipótese, quase já tese comprovada, né? A cara ostensiva do fechamento é o judiciário, é o sistema de justiça, é o oficial de justiça, é o policial, é o procurador, é o juiz, e por trás fica a inteligência do Exército, lá, o clube dos generais do GSI, monitorando, plantando prova, até em alguma medida, podem fabricar troca de mensagens, monitorando tudo, passando o serviço, já isso agora com o Patriot Act, com valor de prova, para encaixar essas pessoas na lei antiterrorismo, por exemplo, que está sendo absurdamente ampliado, até inventando acusações. Não está o Lula aí preso sem que se provasse nada contra ele? Pode inventar também. Ou então, se é uma pessoa cuja eliminação fosse provocar menor comoção, entra na estatística da segurança pública, vítima de um latrocínio, parou num sinal, tentaram roubar e morre. Então, é daí que você vê, justamente, que há um interesse comum entre golpe e supostos golpeados no parlamento. O golpe foi no Brasil e nos brasileiros, não foi no pessoal que colaborou. Por quê? Eles querem manter o feudo deles de representação e aceitam ser o MDB dessa nova ditadura. Não só aceitam, estão ansiando por ser o MDB da nova ditadura, ficar numa zona de conforto em que eles não será mais possível a contestação deles pela base nesse momento em que ela necessariamente vai surgir. Olha o que está acontecendo no Equador, você citou diversos exemplos aí, porque o conflito distributivo está se acirrando com essa crise do capitalismo e com a crise até da sede do império, né? Então, é aí que a gente vê a convergência de interesses entre os partidos que estão representados no Congresso, que estão silenciando sobre o Patriot Act Tabajara, né? Tá lá, ó, na Comissão de Segurança Pública, mais uma vez, tá PT, tá PSOL, tá PCdoB, tá PSB, tá PDT, estrelas desses partidos, como Marcelo Freixo, Áurea Carolina, Rui Falcão, Paulo Teixeira, todos em silêncio absoluto sobre o Patriot Act Tabajara, que é a lei ali do fechamento do regime. É o AI-5 do século XXI. Lembrando aí, para quem não sabe, ó, PL 2418, PL 1595, PL 443 e PL 3389. Essas são as 4 pernas do Patriot Act, sobre o qual faz silêncio absoluto esses partidos de esquerda. Inclusive, eles faltam nas sessões em que isso é votado e debatido para não ter sequer registro de que eles tomaram conhecimento dessa pauta, né? Para ficar menos feio. Mas não fica menos feio, não. Fica mais feio ainda. Alejandro, muito obrigado e a gente aguarda o seu retorno para discutir alguns desses tópicos, aprofundar que você pincelou hoje. Muito obrigado, Rômulus. Muito obrigado a todos. Tem um gatinho aqui. Muito obrigado a todos os expressonautas e sempre à disposição. E nesse momento, mais do que nunca, porque eu tenho acompanhado muito de perto as últimas análises do duplo expresso e a importância do duplo expresso nesse momento. Eu diria assim, não é nem para os brasileiros, é para todos os trabalhadores do mundo, cada vez está sendo assim mais fundamental. Então, o dever de todos os lutadores sociais é apoiar essa iniciativa tão importante do duplo expresso, que nós apoiamos com todas as nossas forças, na medida das nossas modestas possibilidades, num trabalho que nós temos no movimento operário pela base. Então, muito obrigado e sempre à disposição de vocês e da luta. Nós que agradecemos. Alejandro, vê se para a semana que vem você consegue dar uma olhada também como é que está a perspectiva eleitoral no seu Uruguai natal. Certamente você tem contatos lá ainda, aí você conta para a gente também como é que está a coisa lá. Pode ficar tranquilo que eu conheço isso bem profundamente. Podemos tocar esse ponto relacionado também com o movimento de trabalhadores. Vamos sim. Maravilha. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Conversamos aqui com o Alejandro Acosta, ele que é editor do jornal Gazeta Revolucionária e milita há muito tempo no movimento sindical, como você acabou de ouvir.